A teologia do Novo Testamento acrescenta mais uma injustiça, complementada por um novo sadomasoquismo, que nem o Antigo Testamento consegue superar. Pensando bem, é incrível que uma religião adote um instrumento de tortura e execução como seu símbolo sagrado, no caso a crucificação, frequentemente usado em torno do pescoço. Lenny Bruce observou que se Jesus tivesse sido morto há 20 anos, as crianças católicas estariam usando cadeirinhas elétricas no pescoço, em vez de cruzes. Deus um delírio, Richard Dawkins, página 324. Um livro talvez um pouco sagaz, um livro ousado, um autor mais ousado ainda. Para quem não conhece, Richard Dawkins é um biólogo bem renomado atualmente, que está meio fora de cenário devido à nova onda de ateus. E eu digo para vocês que esses tipos de ateus aqui já estão meio ultrapassados. Bom, nesse vídeo de hoje eu me proponho a fazer um resumo deste livro aqui. Um livro um pouco robusto, tem umas 470 páginas mais ou menos. Um livro proposto e lido por muitos ateus aí. Segundo o seu autor propôs, no final deste livro você já se tornaria um ateu completo, ou um cético bem convicto, segundo ele. Algumas observações são necessárias desse livro de Richard Dawkins. A primeira, bem interessante, que eu achei lendo, foi que ele esperneia muito sobre questões evolucionistas. Ele põe em xeque, por exemplo, a questão da idade da Terra, ali no início das suas páginas, falando que, por exemplo, muitos criacionistas bíblicos vão acreditar que a Terra tem de 6 a 12 mil anos, pegando uma genealogia de Gênesis, que vai até Adão. Porém, isso é um fato que não preocupa muito os cristãos hoje, pois nós já temos a linha teológica, por exemplo, dos evoteístas ou dos criacionistas de Terra Antiga, que são duas linhas um pouco diversas aí. E segundo eles acreditam que a Terra possui milhões de anos, e isso não interferia em nada, isso não interfere em nada na existência de um Deus. Porém, isso pode colocar um pouco em xeque os criacionistas de Terra Jovem. As suas críticas, elas são bem analisadas e críticas que talvez até nós façamos hoje, por isso que eu não acho tão assim fundamentadas para solapar a fé cristã. No caso, ele vai falar, por exemplo, de alguns televangelistas, por exemplo, aqueles que propagam a teologia da prosperidade, que fazem da fé um mercado e da igreja um tipo de empresa. E isso até nós mesmos denunciamos aqui. Ele vai citar, por exemplo, um televangelista bem conhecido nos Estados Unidos chamado Pat Robertson. E este cara, ele colocou a culpa do furacão Katrina numa lésbica. Se vocês lembram bem, teve uma catástrofe natural que aconteceu, acho que em 2005 ou 2006, de um dos maiores furacões que aconteceu na história e devastou uma região muito grande ali, deixando muitas pessoas desabrigadas, enfim. E esse televangelista ele vai colocar a culpa disso numa lésbica. É algo assim meio que choca a gente, porém coisas muito parecidas acontecem até mesmo aqui no Brasil. Você pega, por exemplo, essas profecias de WhatsApp e até algumas notícias falsas a respeito do coronavírus que circulam no meio das fake news espalhadas tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. O X da questão é que nós não temos problema nenhum em denunciar os falsos cristãos, em denunciar talvez fundamentalismo religioso. Nós não temos problema nenhum com isso. E nós fazemos isso no nosso dia a dia. Mas essa crítica de Richard Dawkins ela não tem assim, uma base muito boa. Em algumas partes deste livro ele vai apresentar também as partes, ele vai focar muito em criticar o Antigo Testamento, por ser uma cultura totalmente diferenciada, principalmente do Novo. Você pegar os judeus e os hebreus ali, eles não valorizavam muito a mulher, no caso. Tinha uma cultura meio misógina, machista. Mas enfim, ele vai focar, por exemplo, no episódio de Sodoma e Gomorra e no episódio de Juízes 19. Você pega Juízes 19, ali você lê, você nem acredita que aquele fato está na Bíblia. Você vê um cara que vai atrás de sua concubina, acaba fazendo uma amizade com seu sogro, e dali os depravados da cidade se reúnem em torno dessa casa, e eles querem esse jovem, eles querem abusar desse moço, desse rapaz. Porém, o sogro dele, o pai da sua concubina,
oferece a sua própria filha. Em resultado disso, esse levita, ele vai empurrar essa mulher, ele vai oferecer essa mulher, e essa mulher vai ser estuprada a noite inteira, vai ser morta por uma gangue de estupradores ali daquela região. E no outro dia, para completar a tragédia, ele ainda vai esquartejar essa mulher em 12 pedaços, convidando a tribo para uma certa vingança contra esses homens. Não justificando, mas um ato que só complementou o horripilante episódio que se passou ali em Juízes 19. É algo assim que os ateus eles vão levar mais para um lado assim, de criticar a Bíblia no sentido dela não ser um manual moral moderno. Porque nós cristãos tiramos a nossa certa moralidade, nossos costumes e temos a Bíblia como um manual de prática. Então a crítica deles voltado a alguns episódios da Bíblia, vamos dizer que era impossível um livro deste ser um manual de fé e prática. Porém é engraçado como os ateus eles enxergam a Bíblia. Nós não vemos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse como um livro que contém somente coisas celestiais, contém coisas miraculosas, contém coisas sobrenaturais, mas a Bíblia nós tratamos ela como um livro divino humano, um livro escrito por mais de 40 autores numa distância histórica muito grande, de séculos. E nós vemos na Bíblia uma narração de falhas humanas. Uma coisa é que não é porque a Bíblia narra que ela irá aprovar isso. A Bíblia, por exemplo, narra ali a infidelidade ou a traição conjugal de Davi, quando ele manda um soldado seu para a guerra e ele cobiça a sua esposa. No caso ali, a Bíblia relata um adultério partindo de Davi, mas não significa que a Bíblia aprove este adultério e muitas outras coisas. A Bíblia, por exemplo, vai relatar Deus, por exemplo, ordenando a morte aos cananeus, um episódio muito terrível ali do Antigo Testamento, e coisas que são entendidas somente no seu contexto, somente observando a cultura da época e por que aquilo foi necessário. Isso também pode ser aplicado, por exemplo, à Inquisição da Idade Média. Inclusive, se vocês não viram, eu gravei um vídeo um pouco antigo sobre a Inquisição e como entendê-la no seu contexto. Mas voltando, você pega assuntos assim do Antigo Testamento e você só confirma como era a cultura depravada daquela época. Através disso, você não tira a legitimidade da Bíblia ou ela como um instrumento de moralidade moderna. Você apenas lendo essas partes da Bíblia, você confirma onde a depravação humana foi capaz de chegar, onde o ser humano é capaz de chegar sem Deus no seu coração, sem uma direção divina. Isso só mostra que o nosso coração é totalmente ruim e perverso, e não que Deus seja improvável ou coisas do tipo. Este argumento ateu já é também um pouco ultrapassado. Algumas observações teológicas interessantes são notáveis de se falar. Richard Dawkins pode manjar muito de biologia, mas acho que a teologia não é um campo que ele se sobressai. Olha só algumas coisas que estão neste livro. Ele, por exemplo, chama levita de padre, uma coisa assim que dá vontade até de dar risada. Ele fala que Paulo escreveu Hebreus, que é um fato assim muito improvável. Por mais que algumas pessoas atribuam a Paulo, isso é um consenso entre acadêmicos. Não se pode afirmar que Paulo escreveu Hebreus. E ele usa muito e cita muito o autor Geza Vermes, que é um estudioso de história liberal aí, que ele escreveu muitos livros a respeito da ressurreição de Cristo e tratando ali a ressurreição e a história dos apóstolos como apenas um fruto de um mito da época ou como a teologia posterior de Paulo, por exemplo, vai acrescentar esta mitologia ou estes fatos sobrenaturais à história do cristianismo. O argumento central deste livro vai se situar ali num capítulo interessante desse livro Deus um Delírio. Ele vai falar de quem criou Deus, ou o argumento também que ele cita do Boeing 747. E neste final de vídeo aqui eu quero estar deixando uma resposta do filósofo William Lane Craig, que sabe analisar assim, argumentos filosóficos e vai julgar que este argumento é muito inválido. Se ficasse nas minhas palavras, talvez eu não saberia explicar muito bem essa refutação, mas se vocês têm interesse, assistam essa refutação que eu vou estar colocando agora. E se tiverem gostado do vídeo, não se esqueçam de inscrever no meu canal Progresso Teológico. On pages 157 to 58 of his book, The God Delusion, Richard Dawkins outlines or summarizes what he calls the central argument of my book. And when you look at this argument, the conclusion to which is, therefore, God almost certainly does not exist, it is a patently logically invalid argument.
even if you grant all 6 steps in the argument, the conclusion that God does not exist doesn't even follow logically from the argument. So it's on its face, it's logically invalid. But when you look at the argument more closely, I think it has a number of premises in it that are false. What are these premises? Well, Dawkins says that you cannot infer a designer of the universe based on the complexity in the universe, because this raises a further question, namely, who designed the designer? And that therefore this leaves biological complexity unexplained. Now, this argument on Dawkins' part, I think, is quite inept, because philosophers of science recognize that in order to recognize an explanation as the best explanation, you don't have to have an explanation of the explanation. In order to recognize that an explanation is the best, you don't need to have an explanation of the explanation. Let me give you an example. Suppose archaeologists digging in the earth were to come across artifacts looking like arrowheads and pottery shards and tomahawk heads. It would obviously be justifiable to infer that these artifacts were the products of some lost tribe of people, even if the archaeologists had no idea whatsoever who these people were or how they came to be there. Similarly, if astronauts were to discover a pile of machinery on the backside of the moon, they would be justified in inferring that these were the products of intelligent design, even if they had no idea whatsoever where this machinery came from or who put it there. You don't have to have an explanation of the explanation in order to recognize that an explanation is the best. And similarly, in the case of biological complexity, in order to recognize that intelligent design is the best explanation of biological complexity, you don't need to be able to explain the designer. That can be left an open question for future inquiry. So the argument is inept right from the beginning. In fact, when you think about it, if in order to recognize an explanation as the best, you have to have an explanation of the explanation, that leads immediately to an infinite regress. You'd need to have an explanation of the explanation of the explanation, and so on to infinity. You would never have an explanation of anything, which would destroy science. So that Dawkins' principle, if adopted, would actually be completely destructive of science. That's how inept this argument is. So that argument doesn't work. Now, Dawkins goes on to defend the idea that a designer wouldn't be a good explanation because he says the hypothesis of a divine designer is more complex than the world that you're trying to explain. An explanation has to be simpler than the phenomenon you're trying to explain, and he thinks a divine designer is less simple than the world, the universe involving all this complexity. Well, that is completely mistaken. When you reflect on the idea that God is an immaterial entity, a spirit, he is a mind without a body, then God is a remarkably simple entity because he has no parts. There's no composition in God's being. An unembodied mind is an entity that is startlingly simple in its nature. So what Dawkins has obviously confused is a mind's ideas, which may be very complex, with a mind itself, which is a very simple entity. So insofar as you're interested in simplicity, the hypothesis of a divine designer is certainly an advance in simplicity, for what it's worth, over the unexplained, contingent complexity of the universe with all its diversity and variations. So I think that Dawkins' central argument is just hopeless. It is logically invalid on the face of it, and moreover, it's predicated upon premises that I think are clearly false.